Boa tarde, novamente. Espero que tenham tido um bom almoço. Vamos agora começar então com o nosso segundo painel. E eu chamava os nossos convidados e a nossa moderadora, o Vítor Hugo Pontes, o Bruno Galvão, o Júlio Cerdeira, o Paulo Lage e o Pedro Lamares e a nossa querida moderadora Cláudia Marisa, que depois fará as devidas apresentações de toda a gente. Não sei se... Tá. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer este simpósio, que é muito importante. Felicitar a organização e é muito bom ver aqui tanta gente interessada e para um debate e para uma conversa neste painel que é verdadeiramente um privilégio, com artistas que eu muito aprecio e que nos poderão dar aqui contributos importantes. Eu vou ser um bocadinho subversiva, está bem? Face àquilo que me foi pedido pelo Rui Damas e pelo Diogo, não é muito, um bocadinho, em relação à ideia de termos aqui uma conversa e ter espaço também para que possam dialogar. Mas se calhar vou começar por fazer uma breve apresentação e vou fazer aqui, porque eu detesto apresentar as biografias, parece uma linha, então vou introduzir, se não se importarem falar um bocadinho de vocês, assim, mas muito breve, e falar sobre a minha perspectiva também, sobre aquilo, o quanto eu aprecio no vosso trabalho, e depois lançando a primeira questão, mais do que questão, se calhar estímulo para podermos começar a conversar, pedia que vocês completassem o que vos apetecesse dizer sobre vocês. Portanto, se calhar, começando, porque olhei ali para o Pedro, nós temos o Pedro Lamares, que é ator, é dizer, também tem feito... Eu ia dizer que ia fazer uma apresentação a partir de mim, está bem? Portanto, a biografia está direitinha na página, portanto, podem ir lá, mas é dizer, tem feito imenso sobre a materialidade literária em Portugal e sobre a poesia, e também encenador nesse lado de uma direção artística e num trabalho verdadeiro de mediação cultural, que é muito importante em termos de mesmo através do discurso televisivo, desse registro. E muito mais, portanto, estou a reduzir. O Vítor Hugo Pontes, que agora tem um novo cargo de diretor do Teatro Nacional São João, mas que verdadeiramente é aqui um artista eclético das belas artes, passando pela dança, passando pelo teatro, passando pelo cinema, nesse lado, agora falarás ou não, se te apetecer, num cruzamento com a questão do teatro musical também, do que é que será uma vez que nós estamos aqui a falar da ideia da luz e do som e dessa possibilidade de materialização, e para além disso também performer, bailarino, ator, e com um trabalho também, para quem tem acompanhado a carreira do Vítor Hugo, muito sobre uma preocupação de quem está em palco, e isto é importante, não só quem assiste, não só o público, mas também que corpos têm direito a estar no palco. Portanto, a seguir, o meu querido Paulo Lage. Vocês também são queridos, Pedro e Vítor Hugo. É só porque eu e o Paulo Lage já estivemos nos camarins
a falar de muitas aventuras que tivemos, algumas mais divertidas, outras mais divertidas ainda. Mas o Paulo Lage é outro artista eclético, foi fundador de um projeto, de um colaborativo, se calhar dos primeiros colaborativos que a título pessoal me impactou muito, o Cão Solteiro. Assim, é melhor não dizer em que tempo foi, porque senão eles começam a fazer contas e eles não tinham nascido, isto é grave. E para além de dramaturgista, para além de diretor, para além de encenador, para além de muita coisa, tem, de facto, é das pessoas com quem eu trabalhei, porque aqui nós trabalhámos juntos, que mais pensa a totalidade de um espetáculo e as diferentes linguagens e como é que essas linguagens vão confluir para um registro. O Bruno, que eu acabei de conhecer, é a única pessoa que eu não conheço, mas que nós já falámos muito, ele é muito divertido, e eu estava, mas que é produtor, principalmente na área do teatro musical, e estávamos a falar exatamente da importância do teatro musical e do crescimento do teatro musical em Portugal neste momento e dessa solidificação, eu dizia que a ESMAI, principalmente aqui há uma forte comunidade estudantil, que tem um grande interesse em teatro musical. Isto porque o Bruno estava a confidenciar nos camarins que tinha... sentia-se um bocadinho, se calhar eu não estou aqui dentro da minha área. Eu estava a dizer, não, pelo contrário, nós estamos todos aqui muito, muito próximos. Por último, eu nunca ouvi o Júlio Cerdeira, para quem estuda aqui também acho que nunca ouviu, mas o Júlio, pronto, tem um trabalho que eu muito admiro, mais um, aliás, aqui sou uma privilegiada, para além de performer, de ator, de também trabalho de bailarino, mais no sentido técnico, muito eclético, de experimentação, de laboratorial e de, neste momento, ser, na minha modesta opinião, um dos jovens artistas que está a criar ou que está a construir uma carreira muito sólida na atualidade e que se vem construindo enquanto, não só enquanto identidade, também enquanto versatilidade. De repente senti-me muito velha porque eu vi o Vítor Hugo a construir a carreira dele. Agora estou a ver o Júlio. Mas eu comecei muito cedo, era 3 anos e meio, eu já estava a ver o Vítor Hugo Pontes a construir a carreira dele, está bem? Pronto. Passando esta primeira apresentação, eu iria começar, e se calhar pedia um bocadinho que vocês completassem a vossa apresentação, se assim o desejarem, uma vez que vêm de sítios diferentes em termos artísticos, e de lançar algo que é bastante vago, mas é como pensam a materialidade cénica. E aqui, quando eu falo da materialidade cénica, nós sabemos que ela vai além da questão da luz e do som, embora o que nos traz aqui são estes dois olhares, mas também figurinos, interpretação, cenografia, o espaço e os espaços convencionais, que não convencionais, as linguagens artísticas. Mas qual é o importante dessa materialidade cénica enquanto base da vossa criação, e aqui também no pensamento importantíssimo de um produtor que tem aqui um desafio acrescido de conciliar vozes e orçamentos e etc. E se sentirem necessidade de acrescentarem na vossa apresentação alguma coisa, por favor, façam. Mas começava por aí, de uma forma mais geral, que importância tem, ou que lugar tem? Sem certos nem errados, porque nós estamos a falar aqui sobre diversidades de linguagens e diversidades também de formas de criar. Não sei se... Portanto, a tua pergunta é a importância da materialidade cénica. Sim, sendo que o que nos traz aqui é a questão da luz e do som, e está só eu a acrescentar que a materialidade cénica, a luz e o som, envolve tudo o resto, não é, também. Pronto, mas no teu trabalho como é que o sentes? E aí podes colocar na multiplicidade que tens, quer como ator, quer como encenador, quer... Inclusive a dizer que não me interessa nada. Eu penso o meu trabalho mais
O trabalho de ator é a base de formação, de facto, que eu tenho, e também faço esse trabalho em teatro e cinema e televisão e não sei o quê, mas interessa-me mais, honestamente, o objeto do palco e pensar como criador, mesmo em coisas muito simples de construção. Por exemplo, o trabalho com a poesia, com a literatura, com o ativismo através da palavra, etc. É um trabalho que muitas vezes pressupõe um dispositivo cênico muito simples, conceptual, desenhado, pensado, mas muito simples em termos de concretização. Enquanto, por exemplo, em termos de encenação, sei lá, eu ensinei teatro musical, teatro político, outras coisas onde existe movimento, manuseamento de objetos e onde a luz tem uma função mais narrativa ou complementar, porque eu penso que há momentos em que a luz tem uma função mesmo narrativa, como uma linguagem própria para contar uma história, seja essa história uma história com um arco narrativo direto ou não, ou mais subjetiva, mas onde a luz serve a um propósito mais próximo dessa contação da história, do acontecimento em si, e acredito que há outros momentos em que a luz tem um papel absolutamente complementar. Ela pode, inclusive, contar a história que não está a ser contada. E eu acho que isso é muito curioso e interessante, nós apercebermos do espaço cênico, partindo do princípio da consciência de que tudo o que nós vemos é luz. E tudo aquilo que acontece em palco é luz, de uma forma ou de outra. A própria cenografia, o figurino, os atores, o espaço físico, a profundidade da cena, tudo isso é luz. E é através da luz que se nos apresenta. Eu tenho mais interesse em pensar, mesmo, lá está, dizia eu, quando como criador trabalho com espetáculos com uma dimensão que pressupõe manuseamento de objetos, adereços, figurino, eventualmente cenografia, atores, movimento, aí a luz tem um determinado tipo de trabalho e de papel, mas, por exemplo, há muitos trabalhos que eu faço que são absolutamente estáticos, e a luz não deixa de ter esse trabalho e esse papel. E essa luz, às vezes, é tão estática como o espetáculo, e tem só a ver com a forma como ela está desenhada, pensada, qual é a temperatura de cor, qual é a sua incidência. Há outros momentos em que é a luz que cria o movimento e eu estou estático, eu ou o ator que eu tiver a dirigir, o intérprete que eu tiver, entre aspas, a colocar em cena. Mas lembro-me de um exemplo, por exemplo, de um espetáculo que eu faço há alguns anos na estrada, que é o Ode Marítima, do Álvaro de Campos, onde eu estou de pé e estou em frente a um objeto que é uma estante desenhada, projetada e construída em ferro para ser muito pesada, porque eu apoio-me nela, soco a estante, enfim, ela é um objeto robusto, não é um púlpitozinho, enfim, é uma coisa mais robusta. E eu estou absolutamente estático de pé, quer dizer, estático dentro do estático que a Ode Marítima pressupõe, que é uma convulsão de coisas a acontecer e o corpo transpira e existe em palco e grita e chora e não sei o quê. E o desenho de luz, por exemplo, é uma coisa simplicíssima, que é um jogo de recortes, de 8 recortes circundantes que fazem figuras em bico e que desenham uma rosa dos ventos a partir da minha sombra. Ou seja, a minha sombra é projetada em 8 direções, 4 sombras mais longas, 4 sombras mais curtas nas diagonais. Aquilo faz uma rosa dos ventos. E há uma deixa de luz que vem da esquerda para a direita de cena, de uma luz quente para uma luz fria, de uma luz fria para uma luz quente, que demora 40 minutos a instalar. E, portanto, é o tipo de mudança de luz que não é visível ao olho humano. Quando o olho se apercebe, alguma coisa se transformou. Eu lembro-me de um espetáculo que assisti do Vítor Hugo há bastantes anos, eu creio que se chamava Icons, é possível, não é? Que o Vítor usava um tipo de lâmpada, eu não sei que tipo de lâmpada é aquilo, mas era uma lâmpada que tinha um aquecimento muito lento, que demorava para aí 15 ou 20 minutos a instalar completamente o aquecimento da luz. Era menos, pronto, era a minha percepção, o tempo interno. A peça tinha 12 minutos. Sim, eram umas lâmpadas de sódio de baixa pressão. Exato, sódio de baixa pressão. Eu já tinha ouvido falar nessas lâmpadas, não é? Tenho a ideia que elas têm uma gama de cor muito curta e eu lembro-me que a sensação que aquilo dava eram corpos despidos, portanto não havia propriamente elementos de cor, nem elementos que puxassem ao preto e branco, mas lembro-me que a sensação que eu tive a assistir é que ao longo da construção, com essa sensação do tempo, que não é necessariamente cronológico e concreto, mas
ao longo da construção as coisas iam-se revelando, iam aparecendo, e a sensação que eu tinha quando a luz instalava completamente é que estava a assistir a uma coisa a preto e branco, o que é impossível quando estamos a assistir ao vivo. Estar a assistir a uma coisa a preto e branco não é, porque o olho humano criam essa sensação mesmo. Pois é, uma coisa altamente propositada, claro. Boa tarde. Antes de mais, desculpem que comecei já a falar sem... antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Estar a dar esta contextualização técnica, eu não sei quem é que é a plateia que não está a ouvir, mas depreendo que são pessoas que devem perceber mais da poda do que eu, digo eu. Mas são lâmpadas de sódio de baixa pressão. O que acontece é que anulam o cromatismo, portanto retira a cor, põe tudo num tom sépia. Elas demoram algum tempo até aquecerem e até terem a sua intensidade máxima. O que acontecia nesse espetáculo, na verdade, é que nós começávamos com figurinos. Tu lembras da parte em que nós estávamos nus, que era mais interessante, mas começávamos vestidos e a roupa tinha efetivamente cor. E nós íamos dando conta que os figurinos iam-se perdendo a cor e ia se transformando em sépia, exatamente porque a intensidade dessas lâmpadas ia aumentando, e depois o que era complementar, que era com os PCs, com os filtros 200, iam a fazer contra e iam frente sem filtro. Ainda me lembro do desenho de luz, que era básico. Criava essa sensação. Pronto, e já falo daqui a um bocado. Então, Pedro, se calhar, e eu estou, depois continuávamos, mas porque tu tocaste num ponto muito importante, que eu depois queria regressar, aliás, a todos, mas porque falaste só de Marítimo, eu tive a oportunidade de assistir e gostei muito do espetáculo, e exatamente dessa transição lenta da luz. E já agora perguntava, ela é muito importante para o espectador, não foi só para mim, mas no dia em que eu assisti, e enquanto somos público, enquanto plateia, nós somos uma comunidade, acaba por ser uma comunidade, e era uma lenta transição, mas que tinha um grande impacto emocional no espectador. No fundo, alicerçava, corrige-me, porque é mais uma vez a minha percepção, corrige-me se eu estiver enganada, mas essa luz ia alicerçando uma dramaturgia, toda a luz ia no meio daquela convulsão que é a Ode Marítima e esse débito de texto que é brutal e em que há uma convulsão interna, esse momento da luz que nós quase que não nos vamos apercebendo, mas depois ele vai se instalando, é muito importante para o público. Tu pensas nessa questão da luz, nessa dupla dimensão, na forma como, de alguma forma, desculpa o pleonasmo, forma como, de alguma forma, vai sustentando o teu trabalho, neste caso, de interpretação. E quando nós falamos de uma materialidade literária que é ou poética, neste caso, ou se não é poética, é literária, e como tu dizias, tem também aqui um registro de artivismo, direto ou indiretamente. Qual é o impacto que tem no intérprete que está com um texto que é um texto ingrato, para ser dito, e pensas na luz como um recurso para o espectador, como uma forma de dar um outro olhar, outra dramaturgia assim? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu mais do que como intérprete, nesses espetáculos que eu crio, eu dirijo o espetáculo, depois eu sou o intérprete, estou dentro do espetáculo, em alguns casos, em outros não estou, mas o meu olhar é um olhar, tanto quanto possível, mais externo possível ao espetáculo. E sim, sem dúvida nenhuma, eu acho mesmo a luz, eu trabalho muito, inclusive, eu tenho uma linguagem de palco, muito frequentemente tenho um palco completamente despido, a única coisa que faz a cena é a luz. Eu gosto muito de Haze, gosto muito da presença do desenho, a tridimensionalidade do desenho da luz no espaço, eu acho muito, muito bonito, e acho que dá possibilidades de traço, de linha, de cor, preenchimento, enfim, mancha, ponto, que me interessa muito. Embora também reconheça que a ausência do Haze muitas vezes traz uma outra magia, que é tornar a luz invisível. E isso às vezes é muito, por exemplo, na dança. Há um tipo de lateral, por exemplo, que às vezes se usa na dança, que eu cheguei até a operar, não a desenhar, mas a operar luz feita assim, com deixas, por exemplo, de projetores laterais em recortes, em que eles
tangiam o chão, mas não tocavam no chão, ou até que estavam só a uma determinada altura, sei lá, quando os bailarinos saltavam, por exemplo, abriam os laterais que os apanhavam só no momento do salto, quase na suspensão no ar, mas que ao o projetor não bater no chão e ter um ponto de fuga, se o palco estiver com planejamento à italiana, ter um ponto de fuga no lado oposto do palco, em que nós não vemos onde é que a luz incide, sem eis é uma magia bestial, porque a luz no espaço negro não existe. Só a partir do momento em que entra um objeto, ou leia-se um intérprete, seja o qual for o objeto, é que nós passamos a ver a luz. Portanto, as duas coisas são altamente possíveis e eu acho as duas muito interessantes. E sim, em tudo aquilo que eu construí, que eu desenho, a luz é um aliado absolutamente indispensável. Indispensável. Eu não consigo pensar em espetáculo sem luz. Nem tenho o menor interesse, na verdade, nisso. Interessa-me mesmo muito. E muitas vezes essa luz pode ser, como eu dizia, a coisa mais simples, como dizia há pouco o Vítor Hugo, um contra com 201 e uma frente sem filtro, mas um contra bem desenhado, uma frente bem desenhada, com ângulos, a trabalhar bem a anulação das sombras, se mancha ou não mancha o chão, se não mancha ou não mancha o fundo, se projeta ou se não projeta a sombra. Isso é absolutamente a condução do olhar do público. Nós decidimos o que é que o público vê e até onde nos é permitido, porque depois a subjetividade maravilhosa de qualquer forma de arte é que nós não dominamos a forma como o receptor a recebe, não é? E isso é incrível, é maravilhoso, porque estamos a fazer um espetáculo para 200 pessoas, estamos a fazer 200 espetáculos, porque são 200 perspectivas sobre ele, mas naquilo que nos pode competir de nós trabalharmos a leitura do público e conduzirmos essa leitura, eu tenho mesmo a convicção de que a luz está para a cena como, por exemplo, no cinema a luz tem também uma dimensão brutal, a fotografia, a luz, o plano, enfim, tudo isso que constitui a fotografia, mas, por exemplo, a sonoplastia no cinema, a sonoplastia conduz absolutamente a sensação do espectador. Uma determinada coisa sem música não tem tensão nenhuma e, de repente, com um agudo ali, nós percebemos que vai acontecer uma tragédia ou a cena passa a emocionar-nos profundamente. E eu acredito que, em cena, a luz tem uma função, ela quase carrega o espetáculo ao colo. Se calhar passava agora ao Vítor. Eu depois vou pegar nesta questão do som, mas numa primeira de passar ao Vítor Hugo, e aqui já, pronto, descendo mais uma vez, são as minhas considerações, que tu és dos artistas em Portugal mais ecléticos. E quando eu digo mais eclético, que eu acho que está tudo certo. Está tudo certo, artistas que têm uma identidade que acaba por ser muito coerente. Nós encontramos quase as marcas desse artista em tudo aquilo que fazem. E depois há quem navegue por diferentes estéticas, olhares, e que nós continuamos a identificar a materialidade desse artista. Ele está lá, é tua, mas que foste passando por diferentes abordagens, quase num desafio a ti próprio. Às vezes eu tenho essa sensação que tu gostas de desafiar e dizer: aqui vou eu agora é por aqui que eu quero tentar. E esse tentar é sempre um risco, que é ótimo, e é sempre experimentar. Mas que, embora tenhas uma colaboração muito próxima com uma designer de luz, depois também gostaria de falar sobre isso, que é importante, mas como é que tu te posicionas nesta questão da luz e do som, desta materialidade cénica, e se há aqui nuances consoante o objeto que estás a criar, de alguma forma? E se quiseres deitar tudo fora o que eu disse, deita e fala o que te apetece, ok? Então, nuances acho que há sempre, muitas. A luz e o som são matéria. São tão matéria quanto é um texto, quanto é um corpo de um bailarino ou de um ator, quanto é a voz do ator. Para mim é matéria para se trabalhar. E sempre foi assim. Eu venho das artes plásticas e do teatro, acabo na dança, que não é acabo, eu passo pela dança e vou cruzando estas disciplinas ou estas linguagens de acordo com o espaço. E a luz está ligada ao espaço, assim como o som está ligado ao espaço, e assim como a coreografia. Portanto, o que é dançar? É um corpo na relação com o espaço e com o tempo. É basicamente a relação destas três coisas: um corpo, o espaço e o tempo. A luz é um outro elemento que deve ser convocado também para a construção do próprio espetáculo.
Eu, no meu percurso, e como tu estavas a falar, apesar de ser bastante híbrido naquilo que faço, porque não sei se estou a fazer teatro, se estou a fazer dança, se estou a fazer um concerto, o que é que estou a fazer, não, nem me interessa. Portanto, há um bocado de estás a fazer teatro musical e eu fiquei assim, o quê? Não, eu estou a fazer um teatro... Sim, sim. Não, vou-te explicar porquê, mas não, tenho que fazer mas... um parênteses. Tá bem, mas deixa-me fazer a minha provocação. O Bruno está-se a sentir muito sozinho. Não. Eu faço teatro é com música. Se é teatro musical ou não, tem canções, tem. Tem dança, tem. Portanto, isto de colocar em caixinhas, eu nunca gostei muito. Portanto, eu faço espetáculos. Se eles têm movimento, tem dança, tem som, tem o que eu acho necessário para transmitir uma ideia e que me ajude dramaturgicamente a comunicar essa ideia. Claro que eu sou a cabeça, se posso dizer assim, ou quem dirige, mas depois trabalho com outros colaboradores, não trabalho sozinho. Portanto, o meu trabalho é todo feito em colaboração. Na Luz é uma colaboração já de muitos anos, mais de 22 anos, e eu não tenho problema de dizer há quantos anos é que comecei a criar. Portanto, há 22 anos que fiz o meu primeiro espetáculo exatamente neste palco. Apesar de não ter relação nenhuma com este teatro, o meu primeiro espetáculo foi estreado, a minha primeira criação foi em cima deste palco. E já na altura foi com um desenho de luz de uma pessoa chamada Vilma Moutinho, pronto, que eu tinha conhecido no Teatro Universitário do Porto, que era a presidente do Teatro Universitário, que também não fazia luz, que era intérprete e que foi no Teatro Universitário também que, como ela diz, viu a luz. E a partir daí começou a desenvolver o seu trabalho. O meu trabalho está extremamente ligado ao da Vilma. Inicialmente era um trabalho em que eu sugeria muita coisa, portanto partilhávamos muita coisa. Com o decorrer dos anos cada vez falamos menos e cada vez acertamos mais, porque existe já um entendimento muito grande. Ela também já me conhece muito bem, sabe aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Não quer dizer que às vezes não me provoque a ir para outros lugares, sim, mas também vai respeitando as minhas vontades. E também, para além da Vilma, isto porque pode ser quase inédito, das minhas criações todas, só há duas que não foi ela que fez, que foi o Nuno Meira, que é outra pessoa. Portanto, eu fiz mais de 40 espetáculos, 40 criações, e a Vilma fez praticamente todas. Portanto, o meu trabalho está ligado ao dela, o dela está ligado ao meu, apesar dela trabalhar com outros criadores também, mas o meu trabalho também é muito de fruto desta colaboração, como foi com músicos. A música também esteve sempre muito presente. Durante um período muito grande colaborei com o Rui Lima e o Sérgio Martins, foram importantíssimos na minha construção da minha identidade também. E depois comecei a querer trabalhar com outras pessoas, a colaborar, a convidar outras pessoas para fazerem canções para os espetáculos, ou eu a ser convidado para fazer direções cênicas de concertos, que depois foram espetáculos de dança, nomeadamente com o Hélder Gonçalves e com a Manuela Azevedo. Portanto, fui flutuando de umas coisas para as outras de acordo com aquilo que o projeto me pedia. Se era um projeto mais musical, se é um projeto mais dança, se é um projeto mais teatro, ou se é um projeto que tem mais palavras, se tem mais canção ou se tem mais movimento. Acho que posso dizer um bocadinho por aí. Mas não queria deixar de referir um outro nome também na iluminação, que para mim foi muito importante a trabalhar ao lado, que é o José Álvaro Correia. Eu fui assistente do Nuno Cardoso durante 10 anos. Durante 10 anos vi o José Álvaro Correia trabalhar com o Nuno Cardoso, portanto aprendi muito também o que é a iluminação. Que tipo de iluminação, projetores, como é que se programa, como é que não se programa, o que é que há, o que é que não há. A tecnologia foi avançando imenso, não havia robôs quando começamos em 2002, ou o que havia era sinistro, e agora é quase tudo feito com robótica. Portanto, há um avanço gigantesco na tecnologia. Eu, como criador, interesso-me também saber disso. Eu sei, porque depois vamos em circulação e sou eu que tenho que estar com o técnico a perceber como é que é aquele efeito, o que é que não está, porque é que não está a resultar, o que é que falta, o que é preciso aumentar, tirar. Não sei mexer em mesas, mas sei pedir o que é para fazer, e acho importante para mim, para saber lidar. Há um outro lado que entretanto também se foi desenvolvendo, e agora muito aqui, que é o que é o desenho de som. Acho que a questão do desenho de luz está muito claro o que é um desenho de luz. O desenho de som ainda não é assim tão claro, mesmo para os criadores. Ainda é assim um bocado um mistério do que é. E estes dias
Curiosamente, no Teatro Nacional, o coordenador da equipa de som dizia-me: Vítor Hugo, o som é exatamente igual à luz. Assim como tens os microfones que abrem mais, que abrem menos, é como os projetores. Abrem mais, abrem menos, tem mais amplitude, depois desenhas onde é que queres pôr as colunas para o som sair. E agora eu, neste teatro musical que a Cláudia falou, que é um espetáculo que está em cena no Teatro Nacional São João, e faço a devida publicidade, até dia 12 de Abril, podem ir ver. Vale a pena, quem não viu é obrigatório. E não é teatro musical, eu fiz uma provocação. É teatro com música. Da Garota Não, que é uma cantora de Setúbal. Isto para dizer que fui confrontado pela primeira vez com uma coisa que é headsets. Portanto, eu nunca tinha trabalhado com atores a terem todos headsets e bailarinos. Portanto, de repente ter 11 microfones ao mesmo tempo, 11 microfones com suor, que a meio entra suor e deixam de dar, que a meio é preciso limpar, que a meio o bailarino tem um pocket nas costas e não pode fazer um movimento porque isso interfere. Portanto, foi também agora um momento muito de aprendizagem a tentar lidar com estas condicionantes técnicas, não tanto artísticas ou dramatúrgicas. Claro que servem a um propósito, porque se temos música e temos que ter alguém a cantar à capela ou a cantar sem estar amplificado, é muito difícil, vai criar um desfazamento muito grande a nível sonoro e do ouvido. Portanto, há que aprender também a lidar com a tecnologia e saber, eu não tenho que saber de tudo, tenho é que estar rodeado de pessoas que me saibam resolver os problemas. Se bem que eu sou curioso e gosto de ir sabendo, porque também me ajuda a criar dramaturgicamente. Se um texto é dito ao microfone e a seguir é dito sem estar ao microfone, aquilo é um sentido dramatúrgico, porque é que o falar no microfone simboliza o quê? O falar sem ser no microfone, que significado é que também pode ter? Que oposição, que contraste? Portanto, isso é desenho de som ao mesmo tempo, de som, não de onde é que está a sair, né? Aqui onde estamos a enviar, depois também de onde é que ele é emitido, né? Se temos umas colunas debaixo das cadeiras, que vai provocar vibração, o som também é físico, e para mim é muito físico. Há casas em que dizem, não, o som não pode estar mais alto, porque senão, eu tipo, amigos, isto tem que me bater, se isto não me bater não vou sentir nada, isto, ver um espetáculo e estar como se estivesse num elevador não tem interesse nenhum. O som também é físico, portanto há que ter essas consciências todas quando estamos a criar um espetáculo e trazê-las para a mesa e trabalhá-las. Eu trabalho em colaboração com as equipas. Portanto, como é que eu materializo em cena o som e a luz? Sempre, eles estão lá desde sempre, não há silêncio, portanto pode ser amplificado ou não, mas o silêncio também nunca existe. Sim. Eu, antes de passar ao Paulo, e como vocês me estão a dar questões, e eu queria dar tempo também para o público falar, se não se importarem, eu vou pegando em coisas que vocês disseram e já quase atalhando algumas questões a partir do que me estão a dar. Estou perfeitamente de acordo com a ideia do híbrido, prefiro 1000 vezes. E o teatro musical era provocação. Não, e para o Bruno não se senti tão só. Mas tu disseste algo que me tocou bastante e que eu acho que é muito visível no teu trabalho, muito claro. Se pudesses desenvolver um bocadinho mais, aqui já continuamos a falar de luz e som, continuamos a estar aqui na mesma materialidade ou no mesmo tema, quando dizes tudo é dramaturgia ou tudo é texto. Ou seja, de facto... Tudo é texto. A luz e o som são tão importantes quanto o texto. Sim, mas quando digo texto, enquanto, se quiseres, processo dramatúrgico. E, claro, trabalhando em colaborativo, e tu tens já aí uma dupla há bastante tempo, e porque nós estamos aqui com muitos alunos, estamos com profissionais, mas também estamos com estudantes que vêm de várias áreas de especialidade. Eu acho que é muito importante deixar aqui que se pode chegar à direção artística vindo de diferentes áreas, não é só quem é licenciado ou quem passa pelo lado da interpretação, pode-se vir das belas artes, da luz, do som, dos figurinos, etc. Mas nos teus diferentes trabalhos, como é que tu olhas para todo esse lado, quase pegando ainda a ode marítima do Pedro, eu vou andando para a frente e para trás, em que o som que é um som musical, é o próprio texto, é a própria voz, e o Pedro tem trabalhado muito essa questão. Como é que tu, pegando nos teus diferentes trabalhos,
há alguns em que tu dizes, não, eu por aqui, no fundo, o grande impulso será o som, ou o grande impulso é um corpo, ou o grande impulso é mesmo a luz, ou não, ou é essa totalidade, essa materialidade da totalidade. Os pontos de partida são diferentes. Quando eu faço um espetáculo a partir de uma composição musical chamada A Ballet Story, que vai ser tocado por uma orquestra ao vivo, eu tenho a partitura musical antes de começar a fazer a criação. Portanto, o som está lá. O som não live, né? Não é tocado ao vivo, porque era uma gravação, e na altura era uma gravação MIDI muito má. Pronto, eu até posso contar o exemplo, esse episódio, porque eu fui convidado para fazer uma criação a partir de uma composição musical, a enviar uma composição musical tocada em MIDI, aquilo era péssimo, eu não conseguia identificar nada, só perguntava assim, mas isto, que instrumentos é que isto é? Porque para mim é 2 ferrinhos e pouco mais. E diziam-me, não, Vítor Hugo, isso é uma orquestra de 60 pessoas. Eu, 60 pessoas, não consigo perceber o que é isto. E disse 3 vezes que não queria fazer aquilo, lá me convenceram. Isto foi na Capital Europeia da Cultura Guimarães, portanto, em que havia essa possibilidade, e disseram-me, não vais rejeitar, quando é que vais ter a oportunidade de ter 60 músicos a tocar? Lá aceitei. E depois, quando realmente ouvi aquilo tocado pela orquestra, percebi o impacto que aquilo tinha. Atualmente já existem muito boas reproduções em MIDI, não se compara com aquilo que era há 14 anos atrás. Portanto, a tecnologia também foi avançando muito. Aí, claramente, o ponto de partida era o som, a música. Nem era o som, era a música. Portanto, esse era o primeiro veículo, que depois fomos começando a construir as outras coisas. Entrou a cenografia, entrou a luz, entrou os figurinos, os bailarinos, tudo. Há outros projetos que eu parto de um texto, escolho um texto, e é a partir do texto que depois tento encontrar em que momentos é que tenho... em que momentos é que a música também entra. Se bem que, por exemplo, eu a dirijo muito através de impulsos musicais. Portanto, eu permito aos bailarinos ou aos atores que façam improvisos muito longos, e durante esses improvisos longos, por vezes vou-lhes dando diferentes impulsos, e esses impulsos são diferentes temas musicais que vai pondo também em determinados estados, que eles podem respeitar ou não, podem seguir a energia que a música dá, podem ir contra. Portanto, a música também funciona como um veículo para a construção. Mas é mesmo muito diverso. No final, eles todos têm o mesmo peso. Sendo que aqui é muito importante referir uma coisa que é, e há pouco que eu ia falar disso, que é, antigamente nós trabalhávamos muito em residências artísticas, em que estávamos 2 meses, 3 meses, ou íamos 1 mês e estava 3 semanas no Alentejo, os músicos numa sala a comporem, a pessoa que está às luzes a ver os ensaios, não sei o quê. Atualmente, esqueçam. Não existe isso, porque os músicos estão todos muito ocupados, o desenhador de luz também está muito ocupado a fazer outros desenhos de luz, portanto, vêm em 1 mês, com sorte, assim espaçado ao longo do processo. Isso que faz com que exista menos contágio, de alguma forma. Pronto. Por outro lado, também já existe muitos anos de comunicação, a coisa facilita radicalmente. Mas esse tipo de residências, em que também é possível propor, há uma cena que eu imagino de uma determinada forma, a Vilma ilumina-me aquilo de outra que eu não estava nada à espera, e a cena quer dizer completamente outra coisa. E às vezes eu digo, olha, é melhor isto que tu fizeste, ou não era bem isto, e eu preferia que eles estivessem mais às escuras e o foco estivesse lá atrás. Portanto, também é importante depois perceber o que é que queremos salientar. Mas sim, portanto, é muito diverso as formas de trabalhar. Eu não gosto de fórmulas mesmo, portanto, eu escapo a isso. Portanto, não sei dizer de outra maneira. Obrigada. Se calhar passávamos agora ao Paulo. Mas eu posso atirar logo uma, que é, tu és das pessoas que mais trabalhou em espaços diversos, que já trabalhou em mais situações laboratoriais, e que já inventou as coisas mais divertidas que há para inventar, portanto, força. Bom, há aqui uma grande diferença, portanto, a nossa diferença geracional houve um ganho, queria eu dizer, das novas gerações com as quais eu tenho trabalhado, sou agora sempre, normalmente o mais velho, e que tem justamente a ver com este lado colaborativo
que o Vítor Hugo estava a dizer e que quase invejo. Porque, inclusivamente, mesmo que com maior ou menor duração, mesmo o trabalho mesmo as residências artísticas, incluindo alguém da técnica, chamemos-lhe assim, mas pode ser da luz, pode ser do som, pode ser músico, pode ser da produção. Isso é um ganho extraordinário. Era isso que eu invejava quando via, por exemplo, jovem ator, saí do conservatório, fui trabalhar com um encenador magnífico de ópera, de teatro também, claro, que fez o Dom João de Molière, chamava-se Jean-Marie Villigier, faleceu há pouco tempo, e tem encenações de ópera espetaculares. E ele vem com uma equipa. E o que eu invejei essa equipa, onde vi pela primeira vez até a utilização, não na ópera dele, mas depois ficou cá um Filipe, de que me esqueço agora o apelido, e que usou as luzes, eu dizia que eram luzes de autoestrada, era o que me pareciam, e que fez esse preto e branco. Mas o que é que eu invejava? Era precisamente essa colaboração, esse olhar inicial, esse desafio desde o grau zero. E aqui eu gostava de falar da questão da materialidade de que tu partiste. O que é o grau zero? De que é que podemos partir? O grau zero do som existe, o grau zero da luz existe, e tu dizias, Pedro, com muito interesse, muito interessante, bom, mas há sempre luz, mas podemos imaginar mesmo o escuro, mas há mesmo escuro, há mesmo som, há mesmo zero. Há uma peça do John Cage, se calhar já vieram aqui falar disso, bom, mas eu falo outra vez. Há uma peça de John Cage. O John Cage fez uma peça chamada 4 minutos e 33 segundos. Todos sabemos. No YouTube deve haver... Eu por acaso vi executado ao vivo. Vi executado ao vivo. Não era pianista, foi a própria Orquestra Gulbenkian. Sabem, de vez em quando, e não foi assim há tantos anos, mas de repente já não sabemos se é memória inculcada, mas vi mesmo. Não, o YouTube está cheio de pianistas a fazerem uma rábula, de repente é uma rábula, e depois os comentários são engraçados. Este era o Beethoven ia adorar a peça, não é? Como era surdo. Ora bem, mas olha que houve uma prova final de licenciatura em piano aqui nesta escola que deu muito que falar, porque o candidato insistiu em tocar essa peça e tocou. Bom, eu vi com o maestro, e portanto o que é raro, realmente, ainda agora creio que a pianista Joana Gama andou por vários espaços de Lisboa fazendo isso, e portanto é alguém que chega, tem 3 andamentos a peça, não é? É verdade, e é cronometrada. Mas, portanto, imaginemos, chega um maestro e pode, digamos, fazer o gesto inicial ou não fazer, e começa aí o teatro. Isso já é o grau zero. O maestro faz o gesto inicial de que vai dirigir a orquestra e depois pôs a batuta, baixa os braços, faz o quê? E que luz está? Eu não sei, eu vi daquela vez e já não me lembro. Para onde é que olhamos? Chama-nos a atenção, é uma peça de um compositor, temos uma orquestra em frente, temos uma orquestra em cena, chamemos-lhe. Quando entrei no conservatório havia um indivíduo, um intelectual curioso, eclético, chamado Jorge Listopade, de que talvez, não ficou... houve muita escrita episódica, escrevia bastante em jornais, mas lembro-me que fez vários desafios aos alunos, e poderia ser para qualquer pessoa. Um concerto é um espetáculo, um concerto de música clássica, chamemos assim, é um espetáculo. Bom, neste caso, voltando ao grau zero, é deste grau zero que eu gosto de partir. É logo questionar, e qual é o material de base? Pode ser precisamente isso, poderia ser executar a peça de John Cage ou pensar sobre isso. E o texto vir depois ou vir antes. Mas quais são os materiais? Mas é que aqui, se formos a este grau zero, há um material, bem, estão pessoas, há outras a assistir, parece o Peter Brook, não é? Alguém que olha e alguém que atravessa o espaço, pelo menos os músicos tiveram de chegar, o mestre também, mas chegaram quando? Quando é que se inicia um espetáculo?
Qual é o primeiro som? E que luz é esta? Então estamos a relacionar, eu estou a falar de som e luz, portanto, mas partindo do o que é a materialidade cénica. Então vamos pensar nisto. Portanto, eu esta coisa de ser de outra geração tem também outras influências. Fui muito influenciado, claro, pela semiologia, pelo Roland Barthes, que tinha um livro fantástico que era o Grau Zero da Escrita. Ora, esta ideia de grau zero é um ponto, digamos, já é grau 1, é o ponto de partida. É o ponto de partida que eu gostava que tivesse sido em colaboração, que não foi. Mas voltando só aqui à luz, e que luz tem? É a luz das cacetas, ou há uma luz, é que começam aí, há um leque de possibilidades. E se a luz do público está acesa ou vai diminuindo nos 4 minutos e 33 segundos, com um salto brusco a 1 minuto, eu por acaso até anotei o tempo, julgava eu que tinha anotado, mas sim, vamos pensar que o primeiro tem 1 minuto e qualquer coisa, depois é 2 minutos e qualquer coisa, depois são não sei quantos segundos. A luz foi progressiva? Não foi? Mexeu-se? Houve efeito, sequer. Lembro-me também, e a questão, e que relação, qual é a relação de efeito entre a luz e som? Eu estou a falar quase com... Eu não fiz isto muitas vezes. Ou tive pouca oportunidade de fazer isso, fui de facto daquela geração que foi corrida dos teatros, e portanto andámos a fazer teatro em tudo quanto era sítio. Inclusivamente, a primeira vez que ensinei ópera foi ópera para crianças, foi aqui no Porto, e de facto eu poderia ter feito num teatro, quiçá este, mas já que eu vinha de uma geração que tinha sido corrida para fora, também não quis fazer, também já não... Então se é assim, também faço noutro espaço, e fizemos no Museu do Carro Elétrico. Isto só para dizer que é precisamente esta questionação do ponto de partida, e que não fiz muitas vezes e que gostaria de ter feito mais. Normalmente era um texto, era isto, mas poderia ser isto, e no caso da música, dessa relação que pode ser estabelecida a partir daqui. E se começasse, qual é então o grau zero, por exemplo, da luz? É também a luz apagada? Não, da mesma maneira que nós estamos alerta para o som ao ver executar os 4 minutos e 33 segundos de silêncio, estamos alertas aqui ao movimento das pessoas, como eu agora estou a tentar descortinar o vosso, e se já estão a dormir, e se estão interessados, se não estão interessados. Mas se me disserem que eu estou ali, é o John Cage e é o Daniel Vorm, que é um iluminador também conhecido, já agora digo num parênteses, eu trabalhei com o Daniel Vorm num espetáculo também musical do tal Cão Solteiro, já agora só uma correção, não sou propriamente fundador, entrei logo no segundo espetáculo, sou, pronto, enfim, companhão de route, digamos, sobretudo da Paula. E lembro-me do Daniel Vorm num espetáculo chamado A Africana, onde tínhamos a música do Meyerbeer, não é? E que tinha sido, portanto, reorquestrada, digamos, tem um nome, pelo Nicholas McNear, com um pequeno ensemble. Era de facto um espetáculo musical também, e eu lembro-me, e creio que foi nesse, do Daniel Vorm falar de só fiz um efeito. Nós vínhamos numa geração em que a luz tinha de ser tão presente, que ou parecia que cada um se tinha de afirmar. Ou seja, as coisas eram atomizadas, não eram... Era muito atomizado. O encenador fazia o trabalho com os atores, a própria dramaturgia, enfim, lá pedia-se uma colaboração, mas... pedia-se a colaboração, mas era estanque, era alguém que poderia vir falar da história, que não sei o quê. Esta ideia de fazer isto em grupo e de pensar em grupo, também o objeto
torna-se mais complexo. Só para não me perder, ia-vos dizer, se eu chamar a atenção que vai ser executada a peça do John Cage, aqui, 4 minutos e 33 segundos de silêncio, o que eu me vou calar durante 4 minutos e 33 segundos, nós vamos estar atentos aqui ao som, mas se eu vos disser que pedi ao Rui Damas que esta é uma peça do John Cage com o Rui Damas, então eu vou já estar atento à luz ou ao que vejo, e é por aí. Bom, e agora poderia especular muito mais. Vai haver um efeito, não vai haver um efeito? As coisas são concordantes ou dissonantes, digamos, se assim se pode dizer, a dissonância entre luz e som. O Bolero de Ravel, que é assim o mais conhecido, não é? Tem de ser acompanhado de um crescente também de luz, imagino. Podemos fazer assim, claro. Tudo é possível. Até teatro musical. Desculpa. Pronto. Mas, basicamente, o que eu queria dizer é o interesse, precisamente, pegando no desafio da Cláudia Marisa, da materialidade cénica. De que materiais vamos dispor e como é que eles se enunciam. Como é que se anuncia a cena? Onde é que isto começa? E se calhar já dizia o tal Roland Barthes, já falei para fechar, que abre-se a cortina, mas vamos assistir a uma coisa, e há uma multiplicidade de signos. Não há grau zero, talvez. Sim. Eu já vou passar aqui ao Bruno, pegando o que eu estou a pegar, e tenho aqui 3 perguntas que o Rui Damas me deu, ou a equipa, que eu vou fazer. Portanto, ainda tenho que vos dar voz. Tu tocaste num lado muito, muito importante. Não, ainda vais falar. Eu depois passo isto. Tocaste numa questão de estarem aqui presentes várias gerações, e essas gerações também ocupam modelos diferenciados de criação artística, ou de estarem coletivo, sendo o Júlio a geração bebé, a que está agora, e que tem outras realidades, aliás, que o Vítor já foi enunciando, nomeadamente os tempos encurtados de produção, ou de poder estar junto, mas o Júlio lá falará quando chegar a vez dele. Sim, a questão de fazer espetáculo em todo o lado, não é? Eu vi muitos trabalhos teus, não é que eu seja muito mais nova que tu, mas era muito novinha e ficava pasma, ficava banza com o que vocês faziam, embora tu aches que era só um efeito, era uma transmutação, principalmente pelo fora do sítio, mas há uma coisa que sempre me marcou no teu trabalho, e que eu gostava um bocadinho, e que marcou quando vieste aqui encenar, na ESMAI, que é tornar visível o invisível. Passo a explicar. Sabendo que há um designer, há um criador de luz, há um criador de som, e a complexidade do que é o som, que o Vítor muito bem colocou, tu tens um apreço de tirar as pessoas do sítio e colocá-las noutro sítio. Colocar o designer de luz visível, colocar a cenógrafa a interpretar, colocar a atriz, se calhar, nos bastidores. Ou seja, há também fruto, penso eu, de uma geração que é muito importante em Portugal, que foi uma geração que marca a vanguarda, uma vanguarda artística da qual nós somos herdeiros. Não, é verdade, e que permite que exista agora aqui uma escola, e a geração que continua no ativo. Portanto, esta questão da geração ou da idade mete-me sempre muita confusão falar. Mas, de facto, esse não recurso, muitas vezes, esse não espaço, essa não existência fez com que, de repente, estávamos num outro colaborativo em que tínhamos que nos envolver de várias formas. Se calhar é uma percepção minha completamente errada, mas eu acho que tens um prazer de provocar criadores a estarem em sítios onde eles não, à partida, achavam que nunca iriam estar, ou não? Sim. Eu acho que depende do que é que se vai, digamos, do propósito das coisas, e do que é que se vai fazer. Eu, de facto,
eu fiz também muito trabalho para crianças. O trabalho para crianças que desenvolvi foi com um artista de banda desenhada, que é um tipo muito engraçado, e ele entra em cena. Ele faz, porque a ideia foi construir, não sei, eu não gosto muito do termo, mas é um objeto cénico, é fazer aquilo. Somos os trabalhadores ad hoc. Nós somos para a coisa. E para a coisa a mim tanto me faz. Quer dizer, se é ator, se não é ator, é evidente, não vou ensinar a gaivota provavelmente num palco no Teatro Nacional de São João, com certeza. Nunca se sabe. Com atores. Cada um tem o seu lugar, com certeza, e tem as suas competências. Digo é que por vezes, e já me aconteceu, e aqui fiz esse desafio também no mestrado, o que foi engraçado, mais uma vez, depende também do propósito, obviamente, é para a coisa, é ad hoc. A não ser que seja, pronto, uma necessidade artística, plástica, quero realizar isto, e faço concorrer os meios, e nesses meios estão as pessoas também. Outra coisa, portanto, depende dos contextos, depende dos propósitos, e sim, há também aquela coisa. Eu ensinei na Cultura Gesta, aqui há uns anos largos. Também poderia falar desse espetáculo por outro motivo, que tem a ver com a distribuição dos próprios músicos, da espacialização. Esse espetáculo foi retomado, não foi o espetáculo, a peça foi retomada pelo compositor recentemente, é o Carlos Marecos, é um compositor contemporâneo. Dizer isto, daqui a nada, é da minha idade, não é mais novo, mas seja como for, ou daqui a nada está com a minha idade, ainda é dos jovens compositores. Mas desculpem, foi aqui um excurso sobre a questão da espacialidade. Eu estava a falar da Cultura Gesto, onde ensinei essa pequena ópera do Carlos Marecos, com a Ana Tamen fazia uma outra de outro compositor, e uma coreógrafa fez que agora me estou a esquecer o nome, peço desculpa. Mas eu queria que alguém levasse adereços. E o aderecista não entrava... Os técnicos recusaram-se a entrar em cena porque não era a função deles. Espero que isso não me volte a acontecer, mas aconteceu-me para grande surpresa. Porque, no fundo, eu venho do circo pobre e de repente, cada um só faz a sua função. Qual é a função num objeto artístico? É o total. E foi isso, talvez, que me levou a fazer. Eu preciso de fazer quero fazer as coisas, tenho de levar todos. Mas levar isso como propósito, sinceramente, trazer isso como propósito, trouxe-o aqui para a escola. Isso no mestrado. No mestrado, pronto, e que de facto levou a que em cena veio a figurinista, a cenógrafa, não veio alguém da luz, mas pronto. Obrigada. Sim, posso passar. Bruno, tens a função mais difícil, que é gerir a loucura criativa de todos os outros. Queres falar um bocadinho, porque é uma situação muito específica, e tu dizias em camarim algo que me interessou logo muito, que é depois uma das perguntas gerais, que quando a luz e o som não dialogam, no fundo, e esse outro olhar, que é o olhar do produtor, que é muito importante. Sim. Antes de mais, agradecer o convite, é uma grande honra estar aqui e perceber, porque é verdade, e comentávamos em camarim, porque que eu olho para estas pessoas que estão aqui neste painel e depois aparece aqui o produtor,
mas ouvindo o que nós já ouvimos, eu acho que é muito mais aquilo que estamos muito mais próximos do que distantes, seja a nível de desafios, de processo, de visão. Isto porque também falamos rapidamente do teatro musical, que vinha aqui com um estereótipo de uma coisa à parte, e eu acho que isso tem vindo a transformar nestes últimos 20 anos. Aliás, o meu primeiro contacto com as artes performativas, eu tinha 16 anos, e no ano seguinte, ou 2 anos depois, foi também exatamente aqui que foi feito um musical neste teatro e que me fez dizer: eu realmente gosto disto, e ria-me na altura de poder viver de musicais, e a verdade é que à data já se consegue viver de musicais. O musical tem aqui uma vertente que muito ligada ao que é comercial, e por isso é que nós muitas vezes vemos assinaturas de blá blá blá, o musical. E isso nem sempre é musical, e é isso que mexe aqui um pouco este estereótipo que existe pelos musicais, porque existe a assinatura do musical e existe o musical. E levando para o que nos traz cá, quando falávamos de luz e de som, o primeiro contacto que tive com as artes formativas foi através da música, foi a música que me trouxe. Depois fui ver um musical e percebi esta coisa fantástica de poder contar uma história através da música, e eu ainda não tinha percebido do som, porque distingo um bocadinho o que é a música do som, e uma encenação e um movimento. E quando realmente percebi que teatro musical não é como a assinatura de música, teatro e dança, é sim música, teatro, dança, luz, som, e depois todas as outras áreas da cenografia, de figurinos, de adereços, sonoplastias, tecnologias, e isso aqui é o teatro musical. Portanto, indo ao início, à primeira questão, é totalmente indissociável eu fazer um espetáculo no qual exista a encenação, e depois vem a luz, e depois vem o som. E poderíamos falar de espetáculos diferentes, mas dentro dos últimos trabalhos que tenho desenvolvido, estamos a falar de um espetáculo para massas. Estamos a falar de comunicar com 1000 pessoas, estamos a falar de bocas de cena de 30 metros. Portanto, é preciso esses recursos para nós chegarmos àquilo que é o propósito de criar emoções. Quando falávamos do ponto zero, é desenhar a experiência toda desde o início, tanto que não seja quando abrimos a cortina é que o espetáculo começa. O espetáculo tem que começar muito antes, e portanto totalmente indissociável o som e a luz. É um desafio agora gerir essas equipas. Não é um desafio, mas é um privilégio, um pouco que o Vítor dizia, que é, e que Paulo dizia que é o do contrário, que é: eu tenho o privilégio de ter equipas, eu só tenho que fazer pontes. Só tenho que fazer pontos. A primeira é entre o público, que é realmente perceber, que tento que seja o primeiro papel, que é chegar junto de uma equipa artística e perceber o que é que nós estamos a prometer ao público. 2, é preciso prometer também aos acionistas e a quem mete o dinheiro. Dentro das produções que desenvolvemos, há promessas que têm que ser feitas, ou objetivos que têm que ser cumpridos, e depois dar uma liberdade, mas enquadrada. Também há um histórico de trabalharmos com muitas pessoas já há muitos anos, mas que percebam: o meu papel é esta mediação, e trabalharmos todos nós sempre discutimos, porque existem sempre discussões em todos os processos. O espetáculo está primeiro, o projeto está primeiro, e então aí conseguimos perfeitamente. É um trabalho que se torna fácil, exceto quando o desenhador de luz pede mais tempo para programar, mas conseguimos isso, e claramente tem um papel. Aliás, no meu histórico, já há uns anos atrás, houve um espetáculo que chegou a ser assinado pelo desenhador de luz, o Pedro Cabral, porque a encenação, porque realmente é indissociável. Não dava naquele espetáculo, e muito o Pedro, e conheço muito bem o trabalho, de viver claramente, é indissociável nós não termos a luz presente. Portanto, muitas vezes eu acho que a encenação devia ter a assinatura das 7 ou 8 pessoas do que propriamente daquela cabeça. Só fazer uma pergunta antes de passar ao Júlio, e depois tenho que fazer o quiz que eu adorei que a organização me deu. Eu tenho que fazer, está aqui, e dar aqui um espaço para o público. Mas tu tocaste num aspecto que é um bocadinho colateral a este encontro, mas eu acho que acaba por ser importante. O teatro musical
não quero. O Rui Damas pediu-me para eu não ser teórica. Eu não vou ser. Ele está ali, alguns. Mas, não interessa que analisar a história das artes cênicas em Portugal, o teatro musical, enquanto linguagem, chegou um bocadinho mais tarde a solidificar-se e neste momento é um espetáculo, ou é uma linguagem que tem muito público e que tem muita gente interessada em fazer. Tu sentes ainda essa decalagem que falavas em um espetáculo de massas versus um espetáculo de elite, que é o outro, que acontece nas artes cênicas, da ópera, passando pelo teatro, pela dança, ou sentes que esse ato está a desaparecer e que neste momento estamos a falar de linguagens artísticas que têm especificidades, sem tirar o olhar do Vítor, que eu acho que é muito importante, porque acho que a realidade é tão, ainda bem que somos muito singulares no discurso artístico, quando nos assumimos como híbridos. Portanto, eu entendo que eu não estou aqui eu acho que há espaço para as duas abordagens. Eu não defendo linguagens estanques artísticas. Por outro lado, sim, elas podem existir e ainda há uma noção de uma arte de elite e de uma arte de massas, e que em Portugal foi sempre visto como o que é comercial, se calhar, é algo que merece um outro espaço e não o espaço dos grandes teatros. Sentes isso ou sentes que está a desaparecer? Eu primeiro sinto uma dificuldade de pôr nas caixinhas. É verdade, o que é isto? O que é teatro? Porquê é que eu faço teatro musical e o Vítor faz teatro com música? Eu próprio sinto dificuldade em perceber, e às vezes não me apetece perceber, porque eu quero lá saber se isto é musical ou não é. Eu senti coisas, eu quero ir, quero sentir e levar uma memória daquela experiência. Portanto, primeiro há essa dificuldade. Sinto sim que as coisas têm evoluído, porque não, acho eu que há 20 anos atrás não teria estas pessoas a olhar a ouvir o que é que um produtor de teatro musical está a fazer. Portanto, deixa lá, o rapaz vai ter as penas e plumas atrás e isso chega. Portanto, sinto que sim, porque também está a ser levado mais a sério. Depois existem outros lugares que é onde é que ele é feito, e se deve ser feito com apoios públicos ou não com apoios públicos, porque se sobrevive ou não sobrevive. A verdade é que está muito ligado ao teatro, ou mais o teatro comercial. Se és comercial, sobrevive, e isso é uma coisa que eu não me importo nada de ser privado e de continuar, porque me dá também uma liberdade e um desafio de ter que viver da bilheteira, e portanto acho que está a crescer esse gap, está a ser menor mesmo, mas vem da qualidade da produção, não do produtor, estou a dizer da produção, mas à medida que nós trazemos boas pessoas para o projeto, outras pessoas vão também atraindo, não só pelo resultado final, mas pelo processo em si. Portanto, acho que existe aqui uns players no teatro musical que estão a elevar, e depois existe o outro lado, que é: vamos lá fazer musical porque eu preciso de vender bilhetes e isto é musical e não tem um desenho de luz. Vamos pôr as luzes, como vamos pôr lá as luzes, e isso ainda existe e faz, lá está, começa a haver um gap um bocadinho maior, mas eu sinto que isso está por uma questão de respeito, porque muitas destas pessoas que aqui estão, provavelmente mais dia menos dia, se já não o fizeram, irão trabalhar numa obra, ou irão pegar numa obra de teatro musical e trabalhar sobre ela. Portanto, acho que isso faz aproximar-nos. Passando ao Júlio, da geração mais jovem. Bebê, a geração bebê. Mas eu, no teu caso, falando da materialidade, desde o início dos teus trabalhos, os primeiros trabalhos, que andas atrás, quando eu digo andas atrás, andas em diálogo com a luz e com o som. O corpo, a luz e o som. Portanto, para ti é condição quase de um outro tipo de exploração, de dramatúrgica, de materialidade cénica. Queres falar um bocadinho começar por aí, em termos de teu trabalho? Surge, na verdade, num contexto que se calhar é diferente, não sei o passado das pessoas que aqui estão, mas surge no contexto da investigação em artes, não é? Portanto, que é por si mais prolongada, muito experimental, que requer outro tempo,
que não se encerra na apresentação de um espetáculo, portanto ficamos ali quase que 3 espetáculos a remoer sobre a mesma coisa. Então esse diálogo surge daí e surge de um tempo mais dilatado também de olhar as matérias, que também é um privilégio, não é? Pronto, que não é o que acontece na criação em contexto teatral, não é? Que é mais acelerada, como dizia o Vítor, então agora cada vez mais, não é? Em 2 meses, 1 mês faz um espetáculo. Mas pronto, esse tempo realmente permite um outro olhar e para mim ele é muito semelhante ao que falava o Vítor há pouco, esta noção do som e da luz como matéria, sempre na relação com o corpo, que não é uma coisa nova, não é? O teatro pós-dramático já anuncia o fim do textocentrismo e o surgimento de um entendimento de todas as matérias como iguais na criação teatral, não é? Pronto, então parte um bocadinho daí desse entendimento da luz e do som como corpo também. Pronto, se calhar é um bocadinho errado da minha parte, mas é assim que eu vejo. Isso pode ser até redutor, mas interessa-me muito entender esta luz e este som que têm um corpo próprio, que dialogam, que criam concordância ou dissonância, como falavam há pouco, que percorrem um espaço, que saem do espaço e que têm uma corporeidade, mesmo que não seja física, não é? Ela está no espaço, instala-se. É atmosférica, é impactante. Quando está com o volume indicado, ela embate contra nós e transforma o nosso corpo. E o meu trabalho de corpo também por vir da investigação é muito sobre esta ânsia de ter em palco a transformação do corpo constantemente e, portanto, ter também a transformação destas matérias em diálogo. E depois interessa-me a luz como corpo, como equipamento, não é? Pronto, que eu acho que também é importante. Faz um bocadinho de confusão esta luz que vem de lado nenhum, não é? Que ela parece que aparece na cena. Portanto, ter o objeto na cena, manipulá-lo, utilizá-lo, é algo que eu tenho prazer em fazer. E que contribui, do ponto de vista dramatúrgico, para o desenvolvimento da peça de forma muito clara. Posso dar o exemplo do I to Seek, que acho que é o exemplo mais claro, não é? Pronto, começa com a luz, há uma manipulação de um objeto de luz sobre o corpo dos intérpretes, depois ele é colocado numa zona central e aquilo depois acaba por invocar um ritual de transformação do corpo, não é? Em torno da luz. Portanto, tudo é em torno da luz, na verdade. Dito isto, eu não sou da luz, eu sou da sombra. Eu ia-te fazer essa pergunta, portanto, ainda bem que tu já fizeste a pergunta que eu ia fazer. Continua. Eu ia exatamente falar disso, porque tu és um ser da sombra. Sou um ser da sombra. Devia estar ali. Sim, porque, na verdade, o meu trabalho surge na relação com a sombra, não é? Claro que a luz está lá, mas o que me interessa é a sombra, enquanto matéria também, pensá-la como matéria e como matéria para a transformação do corpo. Pronto, que é o meu trabalho de doutoramento e que me dá muito trabalho, e tu sabes, né? Que me estás a orientar, portanto. Mas é isso que me interessa, efetivamente. E interessa-me também pensar, porque falamos sempre de luz, estivemos aqui a falar de luz ad eterno, não foi? Falamos ali da sombra da rosa dos ventos, mas falamos muito pouco de sombra, e na verdade nem sequer é um binómio luz-sombra, não é? É um espectro. Não é? Temos a luz na relação com a sombra, e depois a sombra projetada, se for o caso, não é? Mas, portanto, é um espectro, tudo isto. Não é só uma matéria. E trabalho, sim, a sombra, para mim, é o lugar do meu corpo, mas também de ressignificação do conceito. Ou seja, interessa-me perceber a sombra como um lugar positivo e não necessariamente negativo, que é o mais básico, não é? Falamos sempre da sombra, do espectro, não só da sombra do escuro e até do negro, não é? Do negro e do branco. Sempre associado o branco, a luz, a algo positivo, a algo iluminado. Nós nascemos, damos à luz, não é? A primeira coisa, não é? Vimos a luz. E depois, por acaso, vimos uma luzinha antes do final, pronto, é a parte boa. Mas há sempre esta conotação muito binária até da luz e da sombra, que eu tento fazer com aquilo que faço. Às vezes melhor, outras vezes pior, mas vamos tentando. A vantagem de ser da geração bebê é que ainda posso ir experimentando. E fazer algumas asneiras de vez em quando e está tudo ok. Se calhar daqui a uns anos vai ser mais difícil. Ou não. Ou se calhar. Ou não, ou é uma metodologia, esta questão de ser... Claro. Pode ser...
Eu, porque queria dar algumas espaço, eu vou atirar assim e depois vocês respondem, quem quiser, porque eu adorei algumas questões, elas já foram respondidas. Há outras que a organização me deu e eu achei divertidíssimas e vou ter que fazer. Pronto, o papel da luz, claro que já falámos imenso, da luz e do som, pronto. Agora, do diálogo com os restantes criadores também já falámos. Do público e do papel do público também já falámos. Agora, coisas... vê-se mesmo quem organizou isto é da área da luz e do som e tenham a vontade de perguntar. Perguntam eles, há uma luz errada? Eu vou tirar tudo. Há uma luz errada? Depois, vem as que eu adorei mesmo. Desculpem, até me custa dizer isso. A luz está ao serviço do espetáculo ou para vocês tapa buracos? Ao serviço do espetáculo ou tapa buracos? Tapa buracos. É deles. Isto é deles, não é meu. Depois, sentem que a luz atrapalha-vos a performance? Pronto, é isso. Agora, este eu acho delicioso. O que é que vocês preferem? Boa luz com performance fraca? Performance forte com luz fraca? Mais tempo de ensaio? Podes. Mas podes. E depois o último que eu gosto é fazem à Portugal, ou seja, tudo à última da hora. Desculpem, mas as perguntas são muito boas, eu tinha que as mandar. Sim. Queres começar tu? Isto são muitas. Eu só queria... porque estava a pensar naquilo que o Júlio tinha dito, que trabalhas na sombra, mas para haver sombra tem que haver luz. E tem que haver um objeto que faça sombra, ou tem que haver algo que faça sombra. A sombra só existe porque há luz. O escuro não. No escuro, ou quando temos muito tudo iluminado... pronto, estava aqui a questionar quando é que a sombra... tens de ter os dois, Então, se é uma luz errada, acho que há, completamente. Então, se estivermos a falar de um truque de ilusionismo, o truque funciona porque tem uma luz certa. Se denunciamos o truque, deixa de criar ilusão. Portanto, há momentos em que há luz completamente erradas. Portanto, o teatro é um lugar de ilusão também. Portanto, a partir do momento que a luz não está a potenciar aquilo que se pretende ver ou esconder, né? Porque há os dois lados, há a luz e há a sombra, portanto, a luz pode ser completamente errada. Pronto. Isto só num exemplo. Posso só, numa questão, para não nos esquecermos da luz errada, e há também o operador de luz que faz com que a luz esteja errada. Porque nós estamos a falar muito no desenho, na criação, mas depois há o pôr a mão na massa e um operador pode mesmo fazer com que a luz esteja... A luz até pode estar certa, mas não está no momento certo e o operador pode... Tem a ver com o timing com que ela aparece, com que intensidade, com que relação é que ela tem com aquilo que está em cena. Nós, se continuamos a chamar os técnicos de técnicos, acho que está tudo errado. Porque são intérpretes, não deixam de ser intérpretes e existe aqui... É o técnico... E acho que são pessoas que têm que respirar, que respiram o espetáculo, têm que ter sensibilidade com o espetáculo, por isso é que tentar sempre, quando falamos de equipa, tentar trazer quem vai operar o espetáculo para o processo. Mas desculpa ter interrompido, mas... Não, isso levanta-se aí uma questão. Todo o técnico tem um trabalho autoral, não tem direitos de autor. E são coisas distintas. E isso passo a explicar porque há muitos técnicos que dizem: mas eu vou com este desenho, mas na hora sou eu que estou lá, sou eu que decido se o projetor abre menos, mais, portanto eu estou a tomar decisões, sou autor. Não. Todo o técnico tem um trabalho autoral, não tem direitos de autor, porque ele está a responder a um desenho de luz que foi feito, que tem um autor. Portanto, são coisas distintas entre trabalho autoral e direitos de autor. E às vezes levanta-se essa questão. Claro que todos os técnicos, para além de ser técnicos, têm que ter alguma sensibilidade, não é? Porque senão são máquinas a colocar projetores e a subi-los nas varas
e têm que perceber o que é que estão a fazer, como nós a relacionarmos uns com os outros, né? Não somos autómatas, toda a gente tem que ter alguma sensibilidade naquilo que está a fazer. Mas sem dúvida que a operação interfere imenso naquilo que está a acontecer em cena. Eu fui-me perdendo. Se tapa-buracos... Já aconteceu fazerem... Não, a objeção está. Já aconteceu, e podem também os restantes, usarem a luz como para tapar buracos. Não, a luz tem na sua função. Agora, por vezes, a luz dá-te uma solução que tu não estavas à espera. Isso acontece muito. Há uma coisa também que é, a luz é a última coisa, ou quase as últimas coisas a chegar ao processo. Enquanto que o texto, se houver texto, está no primeiro dia, ou segundo, ou depois vamos descobrindo, está lá, os figurinos também vão aparecendo, a cenografia vai-se decidindo, a luz vai-se imaginando, mas só chegamos ao teatro uma semana antes, ou 3 dias, ou na véspera, ou 15 dias, se estivermos num Teatro Nacional. E aí é que a pessoa que está a fazer o desenho de luz, quando passa ao trabalho de programação, que é outra coisa, uma coisa é decidir onde é que estão os projetores, outra coisa depois é aquilo que se faz com aqueles projetores, não é? Portanto, há pessoas com o mesmo, com a mesma disposição ou com o mesmo desenho de projetores, podem fazer desenhos completamente diferentes, porque depois a programação é completamente distinta uma da outra e logo aí muda tudo também, com que intensidades é que estamos, o que é que decidimos ligar ou não ligar. E isso é feito sempre no final. É muito curioso, e eu estou muito habituado já a trabalhar com a Vilma, e sei que as primeiras coisas, às vezes, no início ela começava-me a ligar umas coisas e eu dizia logo, tipo, não é nada disso, não sei o quê, e ela dizia-me assim, olha, tu no primeiro dia de ensaios acertaste logo, é que eu estou a experimentar, portanto, na primeira vez que faço uma coisa, estamos logo a dizer que não é, tipo, tu acertaste logo naquilo que querias, isso para mim fez-me abrir aqui algumas coisas dentro, que é, também se tem que dar tempo para que até chegar a um momento. E eu, cada vez mais, deixei de falar, a não ser quando gosto muito de uma coisa aí, digo assim, aquilo é muito bom, que é para ela não destruir. Se não gostar muito, deixo continuar a ver se ela descobre uma melhor, e normalmente descobre. Ou se depois acho que no final há algo, quando ela diz que já fechou, eu digo, olha, então calma, porque eu ali aquilo ainda não está bem. Porque esse processo também é muito tardio, acontece sempre muito tarde. A luz aparece no espetáculo muito tarde, a não ser quando tínhamos residências artísticas que podíamos experimentar e testar, mas mesmo esse experimentar e testar atualmente é muito difícil porque os equipamentos que estão disponíveis nessas residências artísticas são muito rarefeitos comparado com aquilo que se vai ter depois no teatro. Dá para ter uma ideia, testar uma coisa ou outra, mas não dá para criar uma situação de comparação. Pronto. Agora, a luz pode dar muitas soluções, não vejo como um tapa-buracos, mas como encontrar soluções. Há cenas que podem não ter interesse nenhum e fazes uma luz espetacular e aquilo vive só por si. E não precisa ter mais nada. Depois uma musiquinha por cima, ui. Pedro, vou aqui atirar a outra questão, se calhar no teu caso. Dizer uma coisa. Em relação à luz atrapalha. E é preciso ter muito cuidado com o que é que se está a fazer, porque há movimentos na dança, por exemplo, há determinados movimentos que eu não posso fazer tendo uns projetores apontados para mim, pode-me atrapalhar nesse sentido prático, atrapalha. E vou dar um outro exemplo. Há muitos anos atrás, já há 21, eu fiz um espetáculo com a Clara Andermatt em que andava numas andas de 1 metro de altura. Era intérprete e andava com as andas de 1 metro de altura. E quem fazia o desenho de luz era o Rui Horta, que é outro coreógrafo, mas que estava com a função de desenhador de luz. E ele fazia imensos blackouts e fazia outras coisas, que era dar-me umas luzes que me colocaram com um receio tal que eu deixei de andar de andas. Exatamente por causa disso. Primeiro, porque o equilíbrio nas andas tem a ver com a visão. Cada vez que ele me fazia um blackout, eu perdia a referência completa do espaço. Portanto, é preciso ter também alguma atenção, alguma sensibilidade àquilo que se está a passar em cena. Não estou a dizer mal do Rui, mas depois ele foi corrigindo isso, mas inicialmente não tinha atenção nenhuma e eu estava a ver a malhar uma série de vezes porque, para além de me pôr fumo, que uma pessoa não via Eles sequer onde é adoram que estava. fumo, todos. Porque se vê as luzes. O Pedro também falou do Waze, que é bonito, ou do Safex.
Olha, Pedro, Adoro. se calhar, ao responder a tudo, e depois também gostava que o Júlio, porque aqui são os dois performers no ativo mais... porque esta pergunta é muito divertida também. Respondendo a tudo que vocês quiserem é... E no caso do Júlio é difícil, porque ele gosta da sombra, do vislumbro, da penumbra. Mais tempo de ensaio ou abdicas do tempo de ensaio para fazer luz? Não, nem consigo distinguir bem uma coisa da outra. Eu gosto mesmo muito da parte do processo de entrada da luz. Portanto, sim, eu preciso muito do tempo de ensaio, mas eu gosto muito de ter tempo para a luz. E isso é um tempo de ensaio, é um tempo de criação, lá está. Porque a criação do espetáculo é isso tudo, não são coisas separadas. Eu não sou só um diretor de atores quando estou a criar um espetáculo. E o desenhador de luz é mesmo um cúmplice dessa criação. Há pouco o Bruno até deu o exemplo de que o Cabral, a dada altura, chegou a assinar. Eu nem sei em que é que foi isso, foi em alguma coisa da Elenco Produções. Mas, por acaso, eu e o mesmo Cabral, há bastantes anos, estávamos a trabalhar juntos em Ponte de Lima e criámos alguns espetáculos com alunos e professores de uma escola de música. E houve, a partir de 2 ou 3 espetáculos, nós tomámos exatamente essa decisão. Nós passámos a assinar em conjunto, encenação e desenho de luz. Porque eu entrava tanto pela luz dentro, ele entrava tanto e resolvia-me tanta coisa na encenação que entendemos que a dada altura estávamos verdadeiramente a fazer a mesma coisa. Em relação a tapar buracos, sim, às vezes tapa, às vezes resolve problemas. Às vezes resolve-me cenas, era isto que dizia o Vítor Hugo agora. Há cenas que, de facto, que por falha minha, que eu não consegui tornar a cena numa coisa interessante e a luz resolveu uma cena. A luz tornou a cena numa cena. Se há luz errada, acho que sim, acho mesmo que há luz errada, acho que tudo pode estar errado potencialmente num espetáculo. Quando uma luz não serve o espetáculo, quando uma luz puxa a atenção demasiado para si própria e retira a atenção de outra coisa, quando o timing da luz ou a incisão da luz está errada, claro, há momentos em que a luz também está sujeita ao erro. Em relação à boa luz, ou à preferência entre uma boa luz e uma boa performance, ou uma boa luz com uma performance fraca, ou ter uma boa performance com uma luz fraca, bom, eu continuo a preferir rico e saudável do que pobre e doente. Portanto, o que eu gosto mesmo é uma boa luz, uma boa performance. Agora, lembro-me do meu amigo Luís Afonso, cartunista, que faz o Bartoon, entre muitas outras coisas, que o Luís diz sempre: epá, eu faço lá uns bonecos, mas eu acima de tudo sou escritor, porque um bom desenho com um mau texto não presta para nada, mas um bom texto num desenho fraco funciona. Portanto, em última análise, vou ter que escolher um bom espetáculo, uma boa performance, por muito que ame luz, que ame de facto. Ainda sobre se a luz atrapalha a performance, isso lembra-me muito, claro que pode atrapalhar no sentido em que a luz encandeia, e isso é uma coisa que nós intérpretes nos vamos habituando e vai atrapalhando cada vez menos e vamos ganhando uma melhor noção do espaço dentro da luz. Mas eu trabalhei, em alguns momentos da minha vida, trabalhei muito com músicos, e músicos, há músicos e músicos, e há vários tipos de experiências diferentes, mas quando se trabalha com músicos clássicos, a consciência de palco da maior parte dos músicos clássicos está equivalente aos meus conhecimentos da epicultura. E eu lembro-me de uma experiência de estar a fazer, eu próprio estar a fazer desenho de luz. Eu também me aventurei nisso em algumas vezes, para um concerto de orquestra, um concerto para piano de Chopin. O solista era o Raul Costa. O Raul era impecável, e era muito miúdo. O Raul agora é uma estrela, mas o Raul era impecável e aceitava muito bem o colocar-se dentro da luz e as sugestões que eu dava. Eu era bastante obsessivo, eu iluminava o teclado do piano com 3 recortes para fazer anulação de sombras das teclas pretas. Mas lembro-me de ter uma coisa de entrar à orquestra num ensaio e começar a ouvir coisas do género: olha, desculpa, mas tem ali uns holofotes que estão a magoar um bocado. Porque tinham luz frontal e eles estavam habituados a só ter luz picada no palco e a verem muito bem as partituras e não serem vistos, viverem em sombra, como muitas vezes as orquestras são pessimamente mal iluminadas. Há essa quase tradição. E eu fiz um desenho de luz muito chanfrado, com Waze, ias adorar, Vítor, o palco carregadinho de Waze, para ver linhas, e Safex, na verdade, na altura, com aquele cheirinho a baunilha mesmo bom, e eu fiz uma disposição de partituras muito geométrica e tinha um recorte por partitura, portanto aquilo criava-me linhas verticais no palco. E os músicos entraram e eu brifei-os. Primeiro expliquei que o palco não estava a arder e que eles não iam sufocar com aquele fumo, que aquilo era uma coisa respirável, e depois expliquei-lhes, levei-os à plateia para eles verem o desenho, para eles
para ganharem algum envolvimento com aquilo e não terem só resistência da atrapalhação da luz, porque eu ia-lhes pôr luz nos olhos e dizer-lhes isso, dizer, pá, vocês estão em palco, o objetivo aqui é vocês estarem a ser iluminados. Claro que vocês têm que estar confortáveis para tocarem bem e para compensar o possível encadeamento que uma luz frontal como esta causa, eu tinha os tais projetores muito recortados, e projetores de 1000 watts, em cima de cada partitura, de cada estante, e portanto havia uma grande compensação para possibilitar a leitura de partituras. E lembro-me que houve uma violinista que estava, devia estar um bocado entravada com aquilo, não sei, de alguma forma irritada com aquela nova circunstância em que não era só a música que contava, e chamou-me ao palco para fazer uma correção, porque estava com problemas de leitura numa partitura, e o problema de leitura que ela tinha era aquelas aberrações de lente, quando às vezes faz um pequeno arco-íris. Ela tinha um arco-íris no cantinho da partitura. E foi uma situação muito cómica por causa dessa ideia de que a luz atrapalha. Pedro, deixa-me só dizer uma coisa em abono dos músicos clássicos, com quem também tive a oportunidade de trabalhar, e também por causa do lado colaborativo. Bom, para já, eu cheguei a trabalhar com um pianista que, por causa de se porem objetos, o Vítor Rua, queria pôr objetos dentro do piano, ele estava em pânico, foi assim, convencê-lo. O Vítor Rua depois desistiu de algumas coisas, mas houve uma coisa muito curiosa. Eu tive uma experiência aqui no Porto, que ensinei o Kedishin do Brecht, teatro musical, Bruno, e do Kurt Weill, e a inibição maior foi do maestro, que é uma pessoa bastante aberta e que tem feito até imensa música contemporânea, que é o Cesário Costa, mas foi há uns anos, e eu tinha, até por causa do gesto social, os músicos, eu pedi aos músicos, do remix, meu Deus, vocês entram e vão entrando assim desalinhados, não entra assim a orquestra, não, depois um limpa o violino, o outro, façam o que quiserem, em vez de ser a afinação dos instrumentos, aqueles pequenos barulhos, não, façam gestos com o vosso instrumento. Bom, isto para dizer que o maestro, não sei, por alguma timidez ou alguma inibição, e por a questão do tempo de ensaio, já agora só de parênteses, eu há muitos anos, e como ator sobretudo, que não me lembro de estar a fazer um ensaio de luz, e nós fazíamos ensaios de luz. Isso é realmente um ganho formidável. Parava-se, quer dizer, eram noites a fazer ensaio. Eu comecei com um senhor que já... que talvez ainda me perdura a memória, que é o Carlos Avilés, e eu lembro que eram noitadas, noites, dias, ali para fazer a luz. Bom, mas só para vos dizer que o maestro demorou tanto que depois aquilo resultou mal, porque praticamente fizemos na antestreia e os músicos entraram quase que em fila indiana e fizeram o mínimo possível, porque eu não tive tempo de também dar sugestões e de olhar e tal, e eu resolvi cortar. Mas resolvi cortar, depois, pronto, aquilo demorou imenso tempo. No outro dia estavam-me a dizer, Paulo, trouxe aqui um paninho para limpar o... Portanto, as pessoas são abertas, e isto um bocadinho do espírito colaborativo. Eles iam fazer uma cena brechtiana pura, era os gestos, neste caso, em latim. E eles iam fazer, estavam disponíveis, eles iam atuar perfeitamente. Só para dizer do tapar-buracos, se pensarmos numa abertura de uma ópera, temos pensado, muitas óperas têm aberturas, não só as do Verdi, pronto, e até agora. Vejam como é curioso, o tapar-buracos é de todos. Basta ligarem o canal Mezzo. O que é que se faz na abertura? Bem, pode haver uma abertura wagneriana e o pano fechado, e vamos ouvir a música. Ou, de repente, andam a passear, começam a fazer, há imensa coisa para fazer, ou não há nada. E só a luz, talvez fosse... E a luz a visitar, tipo, uma panorâmica quase que em filme de terror, a visitar o cenário. Pronto. Há muito tapar-buracos em encenações até formidáveis, boa gente,
e que não é só da luz. A luz veio a... Pensem e observem, eu estou a falar para mim também, por exemplo, as aberturas das óperas, como é que encenadores, iluminadores, enfim, a equipa e de grandes artistas resolvem e, no fundo, parece muitas vezes achar que há ali um buraco. Olha, eu tenho ali uma diretora de cena que está a fazer um solo coreográfico, vocês não veem, lindo, maravilhoso. Eu tenho estado aqui a dizer que nós já acabámos há 10 minutos atrás. Portanto, vamos mesmo terminar, ir para coffee break. E o que eu sugeria é, em coffee break, quem tiver questões, está bem? Porque estou a adorar o solo, acho que toda a gente ia gostar, se eu estou a ver mais. Mas eu não quero acabar morta, porque também é outra possibilidade que pode acontecer. E os diretores de cena atrapalham? Nunca. Estás a ver Deus? Deus e diretor de cena, para mim, tão precisamos dele como sei lá o quê. Não, tadinha, não atrapalhas nada. Pronto, eu agradeço muito este painel, foi um privilégio estar aqui e peço desculpa porque nós falámos muito e não demos esse tempo para as questões, mas temos o tempo lá fora para conversarem de uma forma mais íntima, se quiserem, tá? Muito obrigada. Obrigado.